muito bom dia! Sábado chegou, um sol lindo aqui no Rio de Janeiro e nós temos um encontro marcado para o nosso Clube dos Milagres, que é o clube do livro que que Deus nos direcionou a ter nesse tempo. Gente, isso aqui tá na minha cabeça. Peraí, deixa eu tirar esse livrinho daqui. Que é isso, Luciano? Quem botou o Luciano? Olha, tudo fala. Qual o livro que tá ali, ó, me chamando? Cuidado com o corpo. Será que é esse o nosso próximo livro? Trazer o Luciano pra cá junto com o Tony Cook e os seus amigos. Então vamos lá, agora sim, voltamos. Nosso Clube dos Milagres, aí, o Clube do Livro inspirado por Deus, onde Deus nos falou que seríamos colecionadores de milagres. E eu tenho certeza que eu e você temos vivido coisas incríveis com o Senhor. O nosso capítulo de hoje é um capítulo necessário para esse tempo. Então, dá vontade de sublinhar um livro todo, de destacar o livro todo, mas eu peguei as partes importantes para a gente falar, para que também o vídeo não fique muito longo, muito extenso. Eu sei que vocês amam, assim como eu, leitura, mas é importante também esse vídeo ficar não tão extenso para que mais vidas, aquelas vidas, né? Você que está começando aqui, que não gosta muito de ler, está lendo um capítulo por semana, eu quero que você também compartilhe esse vídeo, encoraje outros a começar essa leitura. E o propósito, do nosso canal é esse: estimular a leitura, criar o hábito da leitura da palavra diariamente e livros cristãos inspirados por Deus para que a gente possa manter aí uma batida de leitura firme. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, então eu também tenho que organizar a minha leitura, porque tem coisas da escola que eu preciso ler, tem coisas, livros dia a dia que eu gosto de ler, assim, de práticas, que nos estimulam a prática da palavra. Mas para você que está começando aqui, esse foi o livro escolhido, Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente, da nossa amiga Joy. E nós estamos amando esse livro. Se você está gostando, coloca aí no comentário o que mais Deus tem falado ao seu coração, como tem sido a sua transformação desde o início até agora, porque é importante a gente estimular outros a criar esse hábito de leitura. Mas antes da gente começar, sempre vamos orar a palavra, amém? Feche seus olhos se você puder e vamos juntos. Senhor, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do nosso coração para que saibamos qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da nossa herança e qual a suprema grandeza do Teu poder para conosco. Senhor, conceda-nos que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Teu Espírito no nosso homem interior, para que estejamos arraigados e alicerçados no amor de Cristo que excede todo entendimento, e para que sejamos cheios de toda a Tua plenitude. Senhor, transborda-nos do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vivamos de modo digno para o Teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no Teu pleno conhecimento. Amém, amém. Não oramos, não falamos aí uma vã repetição, e sim oramos a palavra. Então, sem mais falar, vamos para a nossa leitura da semana, que é o capítulo 12. Eu não sei para vocês, mas esse capítulo chegou assim perfeitamente para o tempo exato necessário de desafios e situações que a gente precisa passar no nosso dia a dia, e trouxe um refrigério, uma lembrança. O Espírito Santo me trazendo à memória, nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E o capítulo 12 diz assim: uma mente ansiosa e preocupada. Eita! Ela já começa aqui trazendo a referência do Salmo 37:8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. A ansiedade e a preocupação são ataques à mente que pretendem nos desviar a atenção de servir ao Senhor. Perdão. Algumas pessoas têm tal problema com a preocupação que poderia até mesmo ser dito que elas são viciadas em preocupação. Se elas não têm alguma coisa pessoal com que se preocupar, elas se preocuparão com a situação de outra pessoa. Quem nunca, não é verdade? É aquela porta da geladeira que sempre está ali para consertar e a gente fica aprendendo aquilo ali. Parece que a gente gosta daquela situação e cria situações para se preocupar, e o Senhor está nos chamando a confiar nele no descanso e também a sairmos da procrastinação e resolvermos coisas que, inspirados por ele, nós podemos resolver e não pegar mais nada para se preocupar.
E ela coloca aqui, né? Desfrutei a paz pelo qual Jesus morreu para que a tivesse. Então não adianta ficar constantemente preocupada, porque é uma realidade para mim e para a sua vida que somos filhos, desfrutar dessa paz pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. É absolutamente impossível preocupar-se e viver em paz ao mesmo tempo. Paz não é alguma coisa que pode ser colocada em uma pessoa. É um fruto do Espírito. A gente vê lá em Gálatas 5:22. E o fruto é resultado de permanecer na videira. Ó, tudo a ver com o que a gente leu ontem em João 15:4. Permanecer refere-se entrar no descanso de Deus. Relatado no capítulo 4 de Hebreus. Várias referências para que você possa anotar e ler durante a sua semana as referências bíblicas, além daquelas que ela já coloca aqui, né? Para a gente ler junto aqui no livro. Como também em outros lugares da palavra nos ensina a descansar em Deus. Ela vai trazer aqui a tradução do original da palavra e fala assim: além de não te impacientes, como no Salmo 37:8, outras frases padrão usadas para nos advertir contra a preocupação são: não andeis ansiosos, em Mateus 6:25, não andeis ansiosos de coisa alguma, em Filipenses 4:6, e lançando toda a vossa ansiedade, em 1 Pedro 5:7. Então ela fala aqui diversos traduções, né, da palavra, e geralmente o uso da Bíblia amplificada, que inclui diversas versões diferentes, e outras frases que se referem a um assunto. Para simplificar o ensino no restante desse capítulo, vou me referir a essa situação como preocupação. Então ela está falando de uma mente ansiosa e preocupada. Ela começa a trazer para a gente aqui sobre preocupação. E o dicionário Webster define preocupação da seguinte forma: sentir-se apreensivo e inquieto, fazer alguém sentir-se ansioso, angustiado ou inquieto, uma fonte de inquietação contínua, também atormentar-se com pensamentos perturbadores. A preocupação certamente jamais torna qualquer coisa melhor. Então, por que não desistir dela? Amém? A preocupação é definitivamente um ataque de Satanás à nossa mente. O diabo tenta manter a arena mental suficientemente ocupada com os tipos errados de pensamentos, de forma tal que a mente nunca se liberta para ser usada para o propósito para qual Deus planejou. Aí ela vai começar a ler com a gente Mateus 6, de 25-34. Eu amo essa passagem. E é uma excelente passagem para a gente ler quando a gente se sente atacado com as preocupações. Quem nunca, não é verdade? Então, lá em Mateus 6:25, não é a vida maior do que as coisas? Por isso vos digo, não andeis perpetuamente ansiosos, inquietos, preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida qualitativamente mais do que o alimento e o corpo, mais do que o alimento, e o corpo mais, muito acima e mais excelente do que as vestes? O propósito da vida é ser de tão alta qualidade que a desfrutemos imensamente. Em João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem somente para quê? Para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham e desfrutem dessa vida e a tenham em abundância completa até que transborde. Satanás tenta nos roubar essa vida de muitas maneiras. Uma delas é por meio da preocupação. Então, Mateus 6:25 nos ensina que não há nada na vida com que nos devemos preocupar, nenhum aspecto dela. E aí a gente acha que é uma utopia, e na verdade, se Deus diz, é o que vale. Se Deus nos ensina, é possível. Se Ele está falando, repetindo várias vezes, não se preocupe, não andeis ansiosos, não vos inquieteis, é porque podemos viver essa realidade no meio de tempestades, de caos, seja a afronta, a situação que for que estamos passando, é nosso direito vivermos despreocupados. Aleluia. Então, a qualidade de vida que Deus providenciou para nós é suficientemente grande para incluir todas essas coisas. Mas se nos preocupamos sobre as coisas, então as perdemos.
como também a vida que Deus quis que tivéssemos. Não é você mais valioso do que um passarinho? Mateus 6:26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Meu Pai, o seu Pai, está sustentando as árvores, lá não precisa se preocupar com nada. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E é maravilhoso quando ele fala, quando ela coloca isso, quando o Pai fala pra gente, quando ela coloca pra gente refletir nisso, né? Poderíamos fazer bem a todos nós, gastarmos algum tempo observando as aves. Foi isso que o nosso Senhor nos disse para fazer. Se não todo dia, pelo menos de vez em quando, precisamos tirar um tempo para observar e lembrar a nós mesmos como os nossos amigos de penas são bem cuidados. Eles literalmente não sabem de onde virá a próxima refeição. Apesar disso, jamais vi um passarinho sentado num galho de uma árvore tendo um esgotamento nervoso por causa da preocupação. O que o mestre quer dizer aqui é, na verdade, muito simples. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mesmo que cada um aqui esteja lutando, né, sei lá, com qualquer situação, a gente pode acreditar que temos mais valor do que um pássaro. E ver como o Pai Celestial toma conta deles tão bem e vai tomar e toma conta de cada um de nós também. O que você ganha por se preocupar? Ela traz essa reflexão. Em Mateus 6:27, qual de vocês, por se preocupar, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura ou ao curso da sua vida? Então, não devemos nos preocupar. Preocupação é inútil, não realiza nada de bom. Se é assim, então, por que preocupar-se? Por que ficar ansioso? Então ela diz assim, antes do versículo de Mateus 6, por que ficar tão ansioso? Mateus 6, 28-30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, e aprendam inteiramente como eles crescem. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, excelência, dignidade, graça, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vestirá a vós outros, homens de pequena fé. Podemos acreditar que receberemos cuidado e provisão. Usando essa ilustração, né, o Senhor nos assinala que se uma flor que nada faz pode ser tão bem sucedida, bem cuidada e tão bonita que excede o brilho até mesmo de Salomão com toda a sua majestade, então com certeza podemos acreditar que receberemos cuidado e provisão dele. Portanto, não se preocupem e nem fique ansioso. Mateus 6,31. Portanto, não vos inquieteis, nem fiqueis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E aí ela coloca, gosto de aplicar esse versículo mais um pouco e incluir mais uma pergunta. O que vamos fazer? Aqui me chamou muita atenção. Ela pensa que Satanás, né, envia demônios cujo trabalho é fazer nada mais do que repetir essa frase nos nossos ouvidos o dia inteiro. Eles disparam perguntas difíceis e o crente, né, o cristão, gasta seu tempo precioso tentando encontrar uma resposta. O diabo está constantemente deflagrando guerra no campo de batalha da mente, esperando enganar os cristãos em lutas longas, infindáveis e custosas. Note ali na parte do versículo 31 e que o nosso Senhor nos instrui a não nos preocuparmos nem ficarmos ansiosos. Lembre-se de que a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Fala lá em Mateus 12:34. Isso aqui é fundamental. O inimigo sabe que se ele puder deixar suficientemente coisas erradas circulando na nossa mente, elas finalmente acabarão saindo da nossa boca. Nossas palavras são importantes porque elas confirmam nossa fé ou, em algumas ocasiões, a nossa falta de fé. Mateus 6, 32, 33. Busque a Deus, não aos presentes, porque os gentios, os pagãos, é que procuram diligentemente e desejam ardentemente todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial, ele sabe.
Ele é um pai maravilhoso, ele é um pai bondoso, ele sabe que necessitais de todas elas. Buscai, tende como objetivo esforçai-vos, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, a sua maneira de fazer e ser correto. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está claro que os filhos de Deus não devem ser como o mundo, isso é óbvio pra gente. O mundo busca coisas, mas nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Ele nos prometeu que se fizéssemos isso, Ele nos acrescentará as coisas que sabe de que precisamos. Então nós devemos aprender a buscar a face de Deus e não as suas mãos. Aleluia! Deus sabe, né, que precisamos antes que a gente peça. Se simplesmente fizermos nossos pedidos conhecidos a Ele, como diz lá em Filipenses 4:6. Ele os tornará realidade em seu tempo próprio e adequado. A preocupação não nos ajudará de jeito nenhum. Na verdade, ela retardará nosso progresso. Temos falado isso constantemente. As coisas agitadas, as coisas acontecendo, a Juliana sempre fala, vamos viver um dia de cada vez. Aí a gente tem passado isso para as pessoas. Tá acontecendo isso, essa situação parece... Um dia de cada vez. A cada dia o seu próprio desafio. Então, viva um dia de cada vez. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, ansiedades. Basta ao dia o seu próprio mal, o seu próprio desafio, a sua própria luta. Ela coloca aqui, gosto de descrever a preocupação e a ansiedade como gastar o dia de hoje tentando saber como será o dia de amanhã. Vamos aprender a usar o tempo que Deus nos tem dado para aquilo que Ele planejou. A vida é para ser vivida. Aqui agora é um presente que nós recebemos. E o que você faz com o presente que você recebe na hora? Você abre, você desfruta, você aproveita aquele presente na hora. Então, a cada nova manhã as misericórdias do Senhor se renovam. A cada nova manhã o Senhor nos dá uma oportunidade de fazermos diferente como fizemos ontem para desfrutarmos o presente que é a vida que Ele nos deu hoje. Infelizmente, poucas pessoas sabem como viver cada dia em sua plenitude. Mas você pode ser um desses. Jesus disse que Satanás, o inimigo da nossa alma, vem para roubar a vida. João 10:10, como nós lemos. Não permita que ele faça isso nunca mais. Não gaste o dia de hoje preocupando-se sobre o amanhã. Você tem coisas suficientes acontecendo hoje. Isso precisa de toda a sua atenção. A graça de Deus está sobre nós, para que cada um aqui lide com qualquer necessidade de hoje, mas a graça de amanhã não virá antes que o amanhã chegue. Então, não desperdice o dia de hoje, um dia de cada vez. Não ande ansioso, nem se inquiete. Não andeis ansiosos, inquietos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, pedidos específicos, né? Com orações de graça, continuai a fazer seus desejos serem conhecidos de Deus. Deus nos deu a sua palavra. Esse é um ótimo versículo também, Filipenses 4:6, quando vier o ataque da preocupação na sua mente, na nossa mente, comece a falar a palavra, abra seus lábios e declare aquilo que a palavra de Deus diz. Sabemos que a espada, né, que a palavra é uma espada de 2 gumes, que precisa ser usada contra o inimigo. Hebreus 4:12, Efésios 6:17. Uma espada na sua bainha não fará bem algum durante um ataque. Então levante a espada do Espírito. Deus nos deu a sua palavra para isso. Vamos usá-la contra Satanás. Aprenda versículos como esse. Quando o inimigo atacar, né, contra-atacar sua mente, com a mesma arma, vamos usar a mesma arma que Jesus usou ali na tentação do deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. E vamos para cima dele com a palavra. Muitas vezes nós ficamos calados e recebemos aquilo como verdade. Ele se aproveita disso, porque um cristão calado não tem função nenhuma. Ele precisa profetizar, declarar, dar decretos alinhados ao céu, trazendo a realidade do céu para essa terra. Seja feito na terra assim como é no céu. Opa, diante desse ataque de ansiedade, no céu não tem preocupação. Então, Satanás, em nome de Jesus, eu não vou andar ansioso e preocupado com coisa alguma, porque o meu Pai tem cuidado de mim em cada detalhe da minha vida. Nada me falta,
porque é aquele que supre cada uma das minhas necessidades. E aí você vai sendo inspirado pelo Espírito Santo e vai com tudo falando a palavra, crendo de todo o seu coração. Lance fora a racionalização. 2 Coríntios 10:5, já falamos sobre isso lá no início da leitura do nosso livro. Refutando argumentos e teorias e racionalizações e toda altivez, superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, o Messias, o ungido. Quando os pensamentos que lhe estão sendo oferecidos não concordam com a palavra de Deus, a melhor maneira para calar a boca do diabo é repetir a palavra de Deus em voz alta. A palavra saindo da boca de um cristão com fé para respaldá-la é a mais efetiva arma que pode ser usada para ganhar a guerra contra, a preocupação e a ansiedade. Lance seus cuidados sobre Deus. Aleluia! Versículo 1 Pedro 5:6-7. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todos os vossos cuidados, todas as vossas preocupações, todos os vossos interesses, porque ele tem cuidado de vós, com afeição, e toma conta de vós vigilantemente. Essa passagem nos permite saber que humilhar-se significa não se preocupar. A pessoa que se preocupa ainda pensa que ela pode, de alguma maneira, resolver o seu próprio problema. A preocupação é a mente correndo de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para a sua situação. O homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o homem humilde é cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa e o homem humilde espera. Quando eu li isso aqui, eu lembrei do desenho Divertidamente. A gente tem que tomar cuidado por divertidamente não ficar ali dentro da nossa mente, sugestionando, sendo usados pelo inferno. E o que nós precisamos é renovar a nossa mentalidade para que os divertidamente fiquem totalmente alinhados à palavra de Deus. Se você não assistiu, assista o desenho com essa lente e tire aquilo que Deus ministrar ao seu coração diante dessa inspiração ali, porque temos que estar no controle da nossa mente, pensar sobre o que estamos pensando. Ela sempre fala isso no início do livro. Constantemente ela nos lembra isso. Que vem o pensamento, a gente já dá espaço para essas sugestões, e ali a gente vai criando todo um roteiro que é falso, é mentiroso. E se a gente já levanta a palavra aqui, não, Satanás, eu tenho a mente de Cristo, a minha mente é blindada pelo sangue de Jesus, o capacete da salvação me lembra a obra que foi consumada por amor a mim na cruz do Calvário e blinda meus pensamentos de todo ataque contrário à tua palavra, em nome de Jesus, sempre no nome de Jesus. Que a autoridade nos foi dada nesse nome, não fica orando, falando sem declarar o nome de Jesus, porque ele é poderoso para quebrar todo sofisma, toda fortaleza. E aí vamos viver a realidade daquilo que Cristo tem para nós nesse tempo. O descanso de Deus, 2 Crônicas 20:12, uma mensagem que a Dani Holanda pregou nessa quinta-feira, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que se você não assistiu, para que você receba de Deus aquilo que ele colocou no coração da Dani, vai falar exatamente sobre essa passagem de 2 Crônicas 20:12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E aqui fala sobre o descanso de Deus. O povo a quem ele se refere havia atingido o ponto de perceber 3 coisas como certas. Eles não tinham poder contra os seus inimigos, eles não sabiam o que fazer, eles precisavam ter os olhos fixos em Jesus. E nos versos 15 e 17 da mesma passagem, nós vemos que o Senhor lhes disse quando eles atingiram essa percepção e de boa vontade admitiram diante de Deus: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Para as nossas vidas hoje isso. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Então, qual é a nossa posição? É de permanecer em Deus e entrar no descanso de Deus. E há de esperar no Senhor continuamente com os olhos fixos nele.
fazendo o que ele nos direciona a fazer e, por outro lado, tendo o temor reverente de nos movermos na carne. A gente não quer se mover pelo sentimento, pelas emoções, nós queremos ver por aquilo que a palavra diz. Nós vivemos no nome de Jesus. No que diz respeito ao descanso de Deus, gostaria de dizer isso, não há o descanso de Deus sem oposição. Não há paz sem oposição. E aqui ela traz uma história, né, para ilustrar, de dois artistas que pintaram, né, uma tela ali de um lago parado calmo e atrás umas montanhas lindas, e o outro pintou uma cachoeira impetuosa e espumejante, sobre a qual se inclinava uma árvore e um pássaro em repouso em um ninho em um de seus galhos. Qual delas verdadeiramente retrata a paz? A segunda. Ela fala isso, né? Porque não há paz sem oposição. O primeiro quadro representa a estagnação. A cena representada pode ser serena, uma pessoa poderia ser motivada a ir para lá, para se convalescer. Ela pode oferecer uma bela imagem, mas não retrata o descanso de Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha própria paz vos dou. E lego como herança. Não vou lá dou como dá o mundo. Em João 14, 27. Muito legal que várias referências traz de João e a gente está lendo João e a gente sabe que nada é do nada. Isso só reforça a nossa leitura, nosso relacionamento com Deus e a sua palavra. Sua paz é espiritual, seu descanso é aquele que funciona durante a tempestade, não na ausência dela. Jesus não veio remover toda a oposição da nossa vida. Antes, pelo contrário, veio para nos dar um enfoque diferente das tempestades da vida. Devemos tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele. Mateus 11, 29. Isso significa que devemos aprender seus caminhos para enfrentar a vida da mesma maneira que ele enfrentou. Jesus não se preocupava e nós também não temos de nos ocupar, nos preocupar. Se ocupar não, nos preocupar. Se você está esperando não ter nada com que se preocupar para parar de se preocupar, então provavelmente eu devesse lhe dizer que você terá de esperar um longo tempo, porque esse tempo pode jamais chegar. Não estou sendo negativa, eu estou sendo honesta, ela diz aqui. Em Mateus 6,34, sugeriu que nos preocupássemos com o dia de amanhã, não nos preocupássemos com o dia de amanhã, porque cada dia terá suas próprias e suficientes preocupações. Dou risada porque o inferno ele é derrotado. O próprio Jesus disse isso, e ele certamente não era negativo. Estar em paz, desfrutar o descanso de Deus em meio à tempestade, dá mais glória ao Senhor porque prova que seu método funciona. No mundo teríamos aflições, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, o Senhor fala para cada um de nós. Eu venci o mundo, aleluia. E aí tem uma parte aqui falando sobre preocupação, que ela conta uma história dela e do David, que ele chamava ele para se preocupar e ele estava ali brincando de cavalinho com as crianças. Isso irritava muito ela, mas ele confiava. E é lindo, Deus coloca esse equilíbrio em todos nós, na confiança está nos ensinando. Não é outra pessoa que está lendo o Clube dos Milagres, né? Lendo esse livro no Clube dos Milagres. Não é outra pessoa que está ouvindo o que nós estamos ouvindo, somos nós. Então Deus não vai trabalhar no outro, na situação do seu trabalho, na situação da sua casa, seja o que for. Na rua a pessoa está inquieta e sei lá, e te atende mal. Deus está falando conosco. Então quem vai responder isso que estamos recebendo sou eu e é você. Estamos aprendendo. Que bom que estamos aprendendo. Temos que dar glória a Deus porque estamos sendo tratados, cuidados e nos tornando pessoas melhores, a cada dia mais parecidos com Cristo, porque o caráter dele está sendo forjado em nós. Não se preocupe e confie em Deus para a gente fechar. Seja a vossa vida, seu caráter ou disposição moral sem avareza, sem amor ao dinheiro, incluindo ganância, avidez, luxúria e desejo ardente de posses terrenas. Contentai-vos com as coisas que tendes, circunstâncias, posses, porque Ele, o próprio Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nem te falharei, nem te deixarei sem suporte, nunca, jamais, nunca, 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 em qualquer nível te deixarei sem ajuda, te abandonarei, nem desapontarei, nem relaxarei a minha mão sobre ti, com toda certeza não.
Esse é uma excelente passagem a ser usada para encorajar, né? Nos encoraja quando nós lemos. Mesmo quando tiver preocupações sobre se Deus fará presente ou não, se satisfará suas necessidades. Ele é um pai de amor que cuida de nós. Nessa passagem, o Senhor está nos avisando que não precisamos ter nossa mente no dinheiro, imaginando como tomaremos conta de nós, porque Ele tomará conta dessas coisas por nós. Ele prometeu nunca falhar e nunca nos abandonar. O convite dela é esse: faça a sua parte, mas não tente fazer a parte de Deus. A carga é muito pesada para carregar. E se você não for cuidadoso, você se quebrará sobre o peso dela. Não se preocupe. Salmo 37:30. Confia, inclina-te sobre. Acredita, tem confiança no Senhor e faze o bem. Então, habita na terra e alimenta-te da verdade, e serás verdadeiramente alimentado. Glória a Deus por isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina nesse capítulo a desfrutarmos da Tua presença, da Tua bondade, do Teu cuidado. Obrigado, Paizinho, porque não precisamos nos preocupar com nada. O Senhor nos mostra, Deus, que a cada dia, aquele dia trará seus desafios, as preocupações para aquele dia, que o Senhor está cuidando de nós. Lançamos sobre Ti nessa hora toda a ansiedade, toda a preocupação. O Senhor nos convida a ir até Ti. Vinde a mim, os que estáis sobrecarregados, cansados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu fardo, o meu jugo, é suave, é leve. Me entrega esse peso de vocês, que eu vou dar descanso, alívio a vocês e vou caminhar junto com vocês. Obrigado, Pai, por esse convite num sábado lindo que o Senhor tem planejado, preparado. Não importa, Deus, se as águas estão turbulentas, se as questões, se a vida está agitada. O que nós mais queremos é continuar confiando em Ti. O Senhor traz ao meu coração o Salmo 46, eu sei que você já conhece, nós já lemos ele aqui, mas como sempre tem um bônus do Pai, um cuidado conosco. Ó, a Bíblia que está aqui. Muito mais. A outra está lá na sala que ficou lá, né? Porque aqui eu carrego para lá e para cá comigo. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, o rio de vida para cada um de nós. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Aí, o dia começou, os desafios desse dia estão, e Deus vem ao nosso auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores sobre a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Aquietai-vos. Como nós lemos em 2 Crônicas, tomai posição. Não vamos precisar fazer nada, tomai posição. Vocês não vão precisar guerrear, vocês não vão precisar lutar. Confiem em mim. Aquietai-vos, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Glória a Deus. Queremos mais o quê? Queremos nada, queridos. Vá desfrutar o seu sábado com mais de Deus. Aleluia. Semana que vem, estamos de volta para a nossa leitura bíblica. Nós não teremos o nosso Clube do Livro, né? Nosso Clube dos Milagres semana que vem. Por quê? Tiramos aí uns dias de off, chamar de férias. Nós vamos para uma conferência muito legal, a leitura bíblica, já vou deixar preparado para vocês durante a semana inteira. Mas sábado, como eu estou gravando hoje, no dia 6 de setembro, eu sempre gravo no sábado pela manhã, né, para ter aquele refresh, aquela novidade, aquele, né, refrigério de manhã. Aí eu falando inglês, não sei nem se significa isso. Também estamos fazendo aula de inglês e a gente vai aprendendo sem medo de errar. E aí, não vai dar tempo de eu gravar, porque a gente só chega depois, se eu não me engano. Deixa eu até ver a data aqui,
para ver se eu tô falando certo para vocês. Isso mesmo. Então, dia 13, não vai dar tempo de gravar o Clube dos Milagres. Mas a semana inteira nós vamos fazer a nossa leitura bíblica e eu quero você firme aí comigo, hein? Tá bom? Engaja, não sei se eu vou conseguir... Provavelmente eu não vou conseguir entrar ao vivo com vocês, mas vocês já são engajadores aí no site, conversando, nutrindo uns aos outros. Mas deixa no comentário se você ouviu, se você leu o versículo que mais falou ao seu coração, que quando eu chegar da conferência, todo dia eu vou lá dar uma olhada e dou um retorno para vocês, tá bom? Mas a conferência que nós vamos nessas férias, receber mais de Deus, ela é o dia inteiro, então a gente vai ter um intensivão de um mergulho para aquilo que Deus nos chamou para fazer nesse tempo. Então, estamos embarcando aí, estudando, recebendo mais de Deus e vai ser muito precioso, mas o nosso compromisso de leitura bíblica vai ficar já aí tudo gravado para que a gente possa desfrutar desse tempinho juntos, tá bom? Em oração, é novo, não é porque é gravado que não, a palavra do Senhor é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, então eu creio que ela cumpre o propósito para qual ela está sendo lançada todos os dias. E é isso, pessoal. Deus te abençoe abundantemente. Compartilha esse vídeo para que mais vidas sejam abençoadas. Vou deixar na descrição do vídeo a mensagem da Dani Holanda, que me abençoou muito. E aquilo que é bom, a gente compartilha e espero que abençoe sua vida também. Deixa o seu like, já falei? Não lembro. Tô sem café, preciso fazer um café. Nos encontramos, então, na segunda-feira para a nossa leitura bíblica e continuando no Evangelho de João. E a próxima leitura vai ser o livro de Tiago. Falei sobre a boca, sobre a língua. Não tem como ser diferente. Vamos ler ali o livro de Tiago, que eu tenho certeza que vai nos abençoar muito. Deus te abençoe abundantemente e não se esqueça, há muito mais. Bora! Excelente fim de semana. Beijo. Tchau, tchau. Até segunda, hein? Espero vocês.